Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. No último dia 20, a Câmara Municipal realizou uma audiência pública para discutir a regulamentação dos food trucks na cidade. Mas, pouco antes do encontro, os vereadores foram informados de que a Prefeitura retirou os projetos de lei sobre o assunto e decidiu não enviar representantes à audiência. Bom, nós resolvemos chamar a audiência pública justamente para ouvir todas aquelas pessoas que trabalham no food truck e têm interesse que isso seja regulamentado de uma forma pacífica no município, também aqueles comerciantes de rua, os ambulantes. Então, existem dois projetos da Prefeitura, existiam na verdade, e eu sou autor de mais um, que ele é anterior a todos esses da Prefeitura, e a gente quer ouvir realmente as pessoas da categoria para fazer uma fusão. Mas, infelizmente, tivemos uma notícia que ontem, às vésperas dessa audiência pública, foi retirado os projetos da Prefeitura. Então, nós vamos ouvir as classes, as categorias aqui de food truck e de ambulantes de rua, para saber exatamente o que eles gostariam que estivesse na lei, o que não é de fato bom para a categoria, o que é prejudicial, para que a gente se atente para que melhore o projeto de lei, e vamos forçar a Prefeitura, vamos brigar para que eles mandem um novo projeto e que a gente consiga aprovar o mais rápido possível, porque é uma modalidade, por exemplo, o food truck, que cresce muito no Brasil, não só em Guarulhos, é uma modalidade que gera renda, e com certeza gera divisa para o município. Então a gente precisa realmente fazer com que essa atividade comercial seja regulamentada, mesmo porque a cidade precisa também arrecadar com esses impostos. Então, se for regulamentado de uma maneira adequada, todos ganham. A cidade, aqueles que consomem e também os microempresários. Você acredita que essa retirada do projeto e a não participação da Prefeitura é um indício negativo com relação ao projeto, com relação à discussão com a categoria? É um tanto quanto estranho, mas nós não vamos parar, vamos continuar realizando o trabalho, vamos pressionar a Prefeitura, que até um certo momento vinha colaborando, fizeram algumas reuniões conosco, disseram que iam mandar uma minuta para que a gente apreciasse antes da audiência pública, não mandaram a minuta e, para nossa surpresa, como eu disse, ontem às 5 da tarde retiraram os dois PLs, mas obviamente que isso só vai redobrar a nossa atenção e a nossa força aos trabalhos para que a gente consiga aprovar uma lei, uma compilação, na verdade até um mini código, para que a gente consiga regulamentar de forma que atenda toda a comunidade. Além dos dois projetos da Prefeitura sobre o comércio ambulante de alimentos, já havia sido apresentado um projeto do vereador Guti, do PSB, sobre o mesmo assunto. A expectativa era de que esses itens resultassem em uma única lei. Esse projeto do food truck, que foi apresentado inicialmente por Vossa Excelência, e na sequência o município apresentou o projeto de autoria do mesmo, regulamentando, procurando disciplinar a mesma questão. Primeiro, um projeto voltado para food truck e outro só para o comércio de alimentos. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, nós temos um procedimento nessa casa que sempre procuramos fazer com que se respeite a anterioridade dos projetos. O primeiro projeto que foi apresentado foi por Vossa Excelência, e esse projeto está na casa para análise das comissões permanentes, dentre as quais a Comissão de Constituição e Justiça. Ocorre que o projeto do food truck foi apresentado, salvo o melhor juízo, acho que foi em dezembro ou novembro do ano que passou, e ainda em dezembro o governo ventilava a necessidade, a urgência, a pressa em votar o projeto. Nós argumentamos dessa dificuldade de dar o parecer, até por conta da anterioridade do vosso projeto. Conclamamos o governo, o líder do governo, Vossa Excelência acompanhou toda a situação, de que precisava buscar uma saída negociada para isso. Agora, nos surpreende de forma, penso eu e afirmo aqui, de forma deselegante, o governo retirar esse projeto. Perde-se toda a discussão, perde-se todo o trabalho, quando sabemos que a anterioridade ainda continua sendo o vosso projeto. Então, o que a gente precisa de uma situação negociada, e não é retirar o projeto, agora vai ter que apresentá-lo se for o caso, com eventuais mudanças, ter que ficar o prazo
depositados na casa, ou seja, ele fica 30 dias parado, aguardando manifestação do público, da sociedade civil, de quem tiver interesse. Esse prazo já tinha decorrido lá em novembro, quando foi apresentado o projeto, o primeiro projeto, então, por parte do senhor prefeito. E agora, com essa situação, perde-se todo o momento aqui, porque o momento para hoje era para discutir o mérito, as implicâncias, até onde vai o direito do comerciante, até onde vai o pretenso direito dos comerciantes de food truck. O que precisávamos nessa audiência de hoje é, com o pessoal do governo, discutir o assunto a fundo e não fugir da discussão. Heleno Metalúrgico, do PDT, criticou a atitude do governo de retirar os projetos da Casa Legislativa. O projeto que veio para essa casa, que veio do Executivo, em relação ao que está em discussão hoje, se nós, na Comissão de Meio Ambiente, que eu faço parte, o Guti é o presidente, estou como secretário, não tivéssemos nos atendo a algumas questões, nós estaríamos com essa audiência hoje. Se nós tivéssemos dado parecer e as outras comissões, já teria passado no plenário da casa. Aí repensemos. Por que está nessa discussão hoje? Simplesmente porque existe um projeto do vereador que iria ao encontro ao governo, mas o governo queria sair na frente, e o governo entendeu que está indo de encontro o choque, porque o projeto seria dele, mas o projeto é da nossa casa aqui também. E por que não pegamos e não unimos forças para que favorecesse esses trabalhadores? Como sindicalista, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, está aqui meu companheiro diretor também, o Nildo, do Sindicato dos Metalúrgicos, representando o meu presidente Pereira, está aqui o Paulo da Alimentação, presidente também do Sindicato da Alimentação de Guarulhos, que vai usar a tribuna. Nós pensamos na empregabilidade, e o governo só está pensando no umbigo dele. Geraldo Celestino, do PSDB, também condenou a retirada dos projetos e afirmou que a audiência só foi mantida por respeito à categoria. Nós tivemos uma reunião com o secretário de governo, o secretário de meio ambiente, o secretário da SDU, Paulo Carvalho, e o secretário de governo, em novembro do ano passado. E o prefeito ficou de encaminhar esse projeto no mês de dezembro ainda, para nós estarmos discutindo a questão da regulamentação do comércio dentro da cidade de Guarulhos, comércio ambulante num todo, que engloba os ambulantes de rua, vendedores de alimentos, trailers, tá? Para ter uma legislação única para atender todos os ambulantes, tá? Diante da apresentação do vereador Guti e alguns pontos do projeto do vereador Guti que também estava no projeto do prefeito, decidiu-se fazer um substitutivo único. Aí nós chamamos os técnicos da prefeitura, vereador Paulo Sérgio estava na reunião, chamamos alguns técnicos, e os técnicos falaram: olha, é melhor a gente rediscutirmos o projeto para fazer um substitutivo único, englobar os projetos do Guti, prefeitura, e o Guti, ambulantes e food truck. Foi isso, né, vereador? Nesta reunião, nós decidimos chamar essa audiência pública. E na reunião eu coloquei aos técnicos, aos vereadores presentes, que não poderia retirar o projeto, porque retirando o projeto, o trâmite regimental, de acordo com a legislação, teria que ficar novamente 30 dias na mesa, porque fala de taxas, cria imposto, cria multa, teria que ficar, é um projeto que discute, envolve questão tributária, teria que ficar na mesa por mais 30 dias. Mas ontem o governo retirou o projeto, sem conversar com a comissão. Eu não vou jogar pedra em ninguém nesse momento. A minha posição na Câmara é clara. Nós temos um governo fraco, um governo incompetente, que não administra a cidade, teve 16 anos para resolver essa questão, e vão empurrando com a barriga. De última hora retiram um projeto. A audiência marcada estava convocada, não pela prefeitura, estava convocada pelos vereadores, pelas duas comissões. Falei para o vereador Guti: nós vamos manter a comissão, uma questão de respeito aos senhores, mas no nosso entendimento, vereador Guti, a audiência pública está prejudicada. Já Edmilson Americano, do PHS, disse que precisa analisar os motivos da retirada, mas reprovou a falta de participação do Executivo na audiência. Pelo que eu li ali, como vice-líder do governo,
quanto à questão de retirar para reexame, eu ainda vou avaliar. Agora, não é justo, e é o governo, o qual eu sou vice-líder do governo, é desprestigiar esta casa, quando não manda o representante, embora nós estamos vendo a secretaria aqui de turismo, né, através da Josefa, mas quando ali fala que o secretário que viria discutir o projeto, quando a prefeitura retira, ele fala que não vem. Se eu não me engano é do meio ambiente, alguma fala assim, que Vossa Excelência leu. Então, não está correto, não é porque a autoria não é do executivo, não tem que se discutir. Ao contrário, tem que vir aqui e colocar o posicionamento do governo. Então, quanto à retirada, eu ainda vou formar o meu convencimento, mas com relação a expressamente dizer que em função da retirada não enviaria o representante da prefeitura que está no ofício, eu quero também repudiar, não concordo e falarei isso diretamente ao prefeito Almeida ou ao secretário de governo. O presidente da Associação Guarulhos Food Truck pediu o apoio dos vereadores para a aprovação da lei. Nós fizemos em Guarulhos, em um ano, 40 eventos, com uma média de público de 20 mil pessoas. Geramos por evento de 300 a 600 empregos diretos e indiretos no município, que perde os seus assalariados pais de família a cada minuto que passa. Estamos aqui porque nós não fomos convidados, consultados ou qualquer outra menção foi feita na lei que foi apresentada nessa Casa de Leis, que veio do Executivo. Não fomos considerados, não fomos chamados, tivemos conhecimento dessa lei por um acaso, porque essa lei chegou na casa e como nós somos trabalhadores e algumas pessoas ainda lutam pelos trabalhadores, nos colocaram a par dessa lei. Eu estive aqui com mais algumas pessoas para acompanhá-la e foi cancelada a votação naquela data. Houve uma reunião, como foi citado aqui pelos comprovantes da mesa, e foi decidido que seriam feito uma junção nas leis. Demos algumas ideias, fizemos alguns questionamentos e hoje, quando eu cheguei aqui para ser feito algo muito bem feito, porque nós acreditamos que essa Casa de Lei é justa e é honesta, e acreditamos que daqui sairá algo que não nos favoreça, mas que nos trate com o respeito que nós precisamos e merecemos. Estamos aqui para pedir que os vereadores da oposição e da situação tenham o mínimo de respeito com a categoria e que essa intriga interna política não nos interessa. Nós queremos que seja votada uma lei justa, ok? Muito obrigado. O presidente do Conselho Municipal de Turismo, Contur, criticou a ação do Executivo. Uma situação que estava sendo debatida, que a gente estava tentando aprimorar, de repente, do nada, eu sou surpreendido que foi retirado. Então, nós que compomos o Contur, Conselho Municipal de Turismo, que temos no Executivo a nossa diretora, Josefa Leôncio, que trabalha assiduamente pelo turismo. Temos aqui várias instituições que fazem parte do turismo, e quando a gente quer que as coisas aconteçam em Guarulhos, que se regulamente uma profissão maravilhosa, né? As pessoas que estão aqui, elas estão contribuindo com o município, através das suas atividades, e muito bem disse o Danilo, o mundo todinho, e isto eu conheço na prática, tem essa atividade de food truck e tudo é regulamentado. Ninguém trabalha com medo, ninguém trabalha sob pressão. E aqui, infelizmente, o município que tem 1.400.000 pessoas, o município que tem o principal aeroporto do país, que é a porta de entrada no município, que tem 100.000 pessoas que passam diariamente por aqui, que podem usufruir, que podem contribuir, que podem participar desses eventos, do food truck, ou seja, qualquer evento que esses profissionais que estão aqui dispostos a trabalhar, que essas pessoas que vêm por aqui no Brasil e que entram em Guarulhos possam participar, não tem essa atividade porque não está regulamentada. Então ninguém pode trabalhar sobre o medo aqui. Portanto, senhor presidente, eu venho aqui, realmente gostaria que constasse o nosso repúdio, mas precisamos resolver essa situação, porque esses profissionais que estão aqui precisam trabalhar tranquilos, ok? Senhores, muito obrigado e vamos em frente.
Vereador pelo Democratas e presidente da Comissão de Finanças, Paulo Sérgio Rodrigues Alves também se revelou surpreso com a retirada, mas afirmou estar confiante na regulamentação da atividade. Essa audiência pública ela foi discutida entre as comissões, ou seja, Meio Ambiente, Finanças e Orçamento e a Comissão de Constituição e Justiça. Então houve a audiência pública já agendada há mais de 10 dias atrás e nós recebemos como surpresa no dia de hoje que ontem, na última hora, foram retirados o projeto. Esse projeto é do governo, né? Existe um projeto na casa do vereador Gucci, anterior a esse aí, onde houve uma discussão da necessidade de uma fusão para aprimorar o projeto que vem ao encontro e aos interesses da categoria, né? E hoje nós vimos aqui várias pessoas representantes de classes, né? Entidades de classes, e infelizmente com a retirada simplesmente foi desarticulado, segundo membros do Executivo. O secretário não esteve aqui para poder participar da audiência, que eu acho que foi uma falha muito grande em relação ao Legislativo, porque deveria, mesmo retirando, estar aqui para prestar o esclarecimento às pessoas que aqui estiveram, né? Isso aí para nós é um momento, entendeu, de indelicadeza em relação ao Legislativo. Tanto é que houve a manifestação de vários vereadores aqui, de todos os segmentos, repudiando da forma que foi feito, porque a audiência já estava programada há mais de 10 dias. Então, simplesmente todos nós deixamos os compromissos para poder estar aqui, entende, na audiência, como os outros também aqui que têm interesse nesta atividade para regulamentar, para existir uma lei adequada, regulamentar isso, como foi dito, ela gera-se emprego, ela gera-se recursos para a cidade. Eu acho que foi de uma infelicidade de última hora. Porém, é legítima, como eu disse, a retirada do autor do projeto. Eu quero saber de que forma, se vai ser aprimorado e vai ser reapresentado à casa, que eu acredito que deva ter sido dessa forma, e nós vamos esperar, na expectativa que entendeu de uma melhora e de um reconhecimento dessa atividade que já vem sendo feita aqui na cidade, embora não oficialmente, diferente de outras cidades que já existe o reconhecimento, mas eu acredito que não vai haver dúvida nenhuma na aprovação desse projeto, na apresentação por parte do Executivo. Vamos discutir, porque existe o projeto do vereador apresentando. Você sabe que muitas vezes o projeto, quando sai do Legislativo, que envolve parte orçamentária, quando envolve estrutura pública, é de vício de iniciativa. Mas entendemos que é necessário, não vejo nenhum prejuízo para a cidade orçamentariamente falando, como também não vejo nenhuma estrutura dentro da já existente dentro do Executivo. Então, portanto, pode-se partir do Legislativo um projeto como esse, sim. O vereador Gucci anunciou a elaboração de uma moção de repúdio ao governo pela retirada dos projetos sobre food truck. O parlamentar ainda convidou outros vereadores para assinarem com ele o documento. Procuradoria Especial da Mulher pretende melhorar a comunicação com regiões carentes de Guarulhos. Saiba mais detalhes logo após o intervalo. Nós voltamos já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito, e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso, e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual.
E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Procuradoria da Mulher realizou na última segunda-feira, dia 25, a primeira reunião sob o comando da nova procuradora, a vereadora Genilda do PT. Genilda garantiu que vai trazer novidades para que o órgão se comunique melhor com os bairros mais distantes da cidade. A reunião hoje nossa foi de planejamento, para pensar os próximos 6 meses quais serão as nossas atividades. Prioritariamente nós dividimos ela em 3 eixos. Primeiro eixo, a construção da rede de atendimento à mulher, do qual a Procuradoria tem que fazer parte, ao mesmo tempo ser a articuladora também dessa rede. Então, para os próximos períodos, vamos organizar aí um seminário com todos os atores que trabalham com esse tema e vamos aí, a partir daí, construir uma rede e, se necessário, transformar em projeto de lei e por aí afora, né? Que é uma dos nossos eixos prioritários. O segundo eixo que nós vamos definir são a novidade de levar a Procuradoria da Mulher até os espaços mais distantes da cidade. A gente quer ir para a periferia, conhecer essas mulheres que estão lá, esse empoderamento dessas mulheres, essas necessidades dessas mulheres e levar até elas o debate, a reflexão da Procuradoria. Para que a gente diminua essa distância entre o espaço da Procuradoria e a cidadã que está lá, longe desse espaço, que precisa conhecer, participar e se apropriar desse espaço. E o terceiro eixo que nós discutimos foram os eventos da Procuradoria, que a gente pretende fazer, além desse seminário, além das atividades de discussões nos próprios bairros, também poder organizar aí uma sessão de cinema, continuar o projeto do cinema, que a gente considerou muito importante, e talvez organizar uma data comemorativa. Fora isso também, a gente vai fazer o mapeamento de todas as leis que existem no município, que trata da temática da mulher e tentar aí, ou a gente consolidar, fazer uma lei de consolidação de todas as leis das mulheres, ou ver qual que está faltando para que a gente possa articular esse projeto. Mas basicamente é isso. Também é muito importante que a gente diminua essa distância entre a Procuradoria da Mulher, a Defensoria Pública, a Delegacia, enfim, as instituições que tratam da temática e que hoje a gente se dialoga muito pouco entre si. Genilda disse ainda como pretende fazer a comunicação entre a Procuradoria e as regiões mais carentes de Guarulhos. O grupo vai tentar fazer um levantamento desse mapeamento das temáticas mais essenciais. Uma delas, todo mundo sabe, a gente sabe, lá quando eu passei pela Secretaria da Assistência Social, nós percebemos algumas temáticas importantes. A gente tem o mapa da violência da mulher no município. Se tem o mapa da violência, nada melhor do que você levar até nesse bairro onde a violência é mais incidente. Então, por exemplo, a gente tem o Marcos Freire, que é uma da comunidade que a gente já detectou, que inclusive nós criamos um CREAS lá na época, para atender essas ações mais complexas. Portanto, nada mais legal do que levar a Procuradoria até o Marcos Freire, organizar uma grande ação com as mulheres lá e ouvir, fazer elas se enxergar, sem expô-las, mas ao mesmo tempo com que elas possam se deparar com situações que reflitam no cotidiano delas e faz com que elas se empoderem um pouco mais. E levar também a informação de como e onde ela pode fazer para garantir os seus direitos. Então, basicamente, em vez de fazer uma atividade na Câmara, no formato de uma audiência pública, a gente fazer uma audiência pública mais informal, levando até a comunidade que precisa desse serviço. A outra forma também é pegar as temáticas mais essenciais. A gente já discutiu agora há pouco que a temática do tráfico de pessoas, tráfico de mulheres é uma temática que tem que ser abordada e que a Procuradoria tem pouco acúmulo nessa discussão. Então, a gente precisa se aprofundar e criar temática e, a partir daí, se for o caso, se a necessidade real e concreta nos apontar a necessidade de criar uma lei, faremos uma lei. Se não, no mínimo, levaremos uma contribuição daquilo que já existe de lei e de direito até o cidadão, que também é o papel da Procuradoria da Mulher. Vereador pelo Democratas, Dr. Lécio Sandes, apresentou na casa um projeto de resolução sobre o cerceamento de debates durante as sessões do Legislativo.
Hoje funciona da seguinte forma, é feita uma votação, no final desta votação cabe aos interessados vereadores justificarem o seu voto. Aí justifica 1, 2, 3 vereadores, aí aquele quarto vereador, por exemplo, pede verificação de quórum. E aí o presidente, por dever regimental, tem que fazer verificação de quórum e, se não tiver quórum, encerrar a sessão. E muitas das vezes, depois desse vereador que pediu verificação de quórum, ainda tinham outros que queriam justificar o seu voto e acabam não exercendo o seu papel democrático de justificar, de expor as suas argumentações. Então, a mudança é para que a verificação de quórum, uma vez solicitada pelo vereador, essa só seja realmente efetivada quando não tiver mais vereadores para justificar a sua votação. E isso também elimina uma lacuna hoje existente no nosso regimento interno. Para o vereador, é necessário respeitar quem ainda quer falar e quem assiste aos debates. O processo legislativo, por mais que às vezes não tenha vereador suficiente em plenário, mas nós temos pessoas que estão em casa, estão ouvindo, estão assistindo, então eu acho que essa oportunidade tem que ser ampla e tem que ser igual para todos. Dr. Lécio Sandes também apresentou um projeto de resolução que pretende garantir aos vereadores, entre outras coisas, a ampla defesa nas emendas. Essa proposta é para a gente alterar a nossa resolução interna, a regra interna da Câmara Municipal, de forma que todas as emendas, ou seja, quando um vereador ou prefeito apresenta uma proposta, um projeto de lei, se a gente entende que aquela proposta não está boa, comporta uma adaptação a melhor aqui ou acolá, então nós podemos apresentar uma emenda. E muitas dessas emendas, às vezes, quando é apresentada, ela passa pelas comissões que tem na casa, são chamadas comissões permanentes, comissão de funcionalismo, comissão de Constituição e Justiça, dentre outras comissões, e é corriqueiro essas comissões rejeitar a emenda do vereador e muitas das vezes nem dar ciência ao vereador. Então eu entendo que isso é ilegal, desrespeita o contraditório, a ampla defesa. Então a minha proposta é para que mudemos isso. Toda emenda que for rejeitada pela comissão, o vereador tem que ser cientificado dessa rejeição e ele poderá recorrer para o plenário. Aí a questão fica mais democrática, a discussão fica mais ampla e não fica uma impressão que a coisa foi defendida de forma contrária aos bastidores. É para trazer mais transparência ao processo legislativo. Se o vereador, após notificado do resultado, não tomar providência, dentro de um prazo razoável, essa rejeição dele pode não ser modificada sequer em plenário. Então, isso vai permitir que o vereador descontente com aquela rejeição, ele possa recorrer a plenário e, de repente, reverter as argumentações contrárias da comissão. O vereador acredita que a proposta será aprovada com facilidade na casa. Eu não tenho dúvida que esse projeto ele tem consenso, é de interesse de todos, porque isso envolve o dia a dia do processo legislativo. Amanhã pode ser eu, amanhã pode ser ele. Então essa mudança vem estancar uma lacuna que tem no nosso regimento interno, onde hoje as comissões passam a ter uma certa soberania e arquivar praticamente qualquer emenda quando é de interesse, por exemplo, do governo e é de interesse da cidade. Então acaba tendo um contraponto aí, até por divergências políticas, partidárias, e a gente não pode permitir isso. Acredito que a discussão tem que ser soberana e tem que ser aqui no plenário. No próximo bloco, acompanhe a reportagem especial preparada pelo Jornal da Câmara sobre as comissões especiais da Casa Legislativa. Nós voltamos já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br.
clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Recentemente, diversas comissões especiais de estudo de inquérito foram formadas aqui na Câmara de Guarulhos. Mas você sabe para que servem e como funcionam essas comissões? Para responder a essas perguntas, o Jornal da Câmara produziu uma reportagem especial sobre o assunto. Quando surgem denúncias de irregularidades ou problemas pontuais do município que exigem uma análise mais profunda, os vereadores podem propor a criação de comissões especiais, que se dividem em inquérito e estudos. Na comissão especial de estudo, o requerimento é de um vereador, aprovado por maioria simples, em plenário. E na comissão especial de inquérito, ele é feito o requerimento através de 1/3 das assinaturas dos vereadores da casa e independe de ser trazido a plenário. As comissões são compostas por 3 integrantes: presidente, relator e membro. Normalmente, quem requisita qualquer uma das comissões especiais torna-se presidente, salvo na comissão especial de inquérito, quando há mais de um requerente para a formação, entre eles é definido quem será o presidente. O presidente, na verdade, ele avoca para si todas as convocações, todos os encaminhamentos, enfim, tudo aquilo que é vital para a formação de um relatório. O relator é o responsável por juntar todas essas peças, tudo aquilo que for produzido ao longo do prazo para a existência dessas comissões, ele recolhe todas essas peças e ele produz um documento final chamado relatório. Este relatório, tanto em uma comissão como em outra, deverá ser analisado pelos membros, pelo presidente e aprovado ou não. Aquele que discordou poderá fazer um relatório diferente e assinar à parte. Contudo, dos relatórios que vierem a existir, jamais poderá deixar de existir assinaturas de todos os membros. Atualmente, 3 comissões de estudos e uma de inquérito estão em andamento. De acordo com o regimento interno do Legislativo, só podem funcionar ao mesmo tempo 3 comissões de cada espécie. Por isso, ainda há 2 comissões de estudos na fila de espera para começar os seus trabalhos. Essas comissões elas têm prerrogativa para requisitar secretários, pessoas, diligenciar a órgãos, departamentos públicos, nas empresas de economia mista, requisitar documentos. E imaginemos que, no andamento dos trabalhos destas comissões, não seja possível algum material, e isso impeça as comissões, especialmente a comissão de inquérito, de concluir o seu trabalho por ausência de algum documento ou de alguma fala. Então, o presidente desta comissão, lógico, junto com os membros desta comissão, eles poderão solicitar auxílio do Poder Judiciário. Tudo nunca, jamais terão autonomia, terão prerrogativa de quebras de sigilo ou o que quer que seja. As comissões especiais de estudos em atividade são a que avalia a limpeza de pontos de ônibus no município, presidida por Elmer Japonês, do PR, a que analisa o sistema de tapa-valas da Proguaru, presidida por Romildo Santos, do DEM, e a que averigua a locação de notebooks pela administração municipal, presidida por Marcelo Seminaldo, do PT. Presidente da CE do Tapa-Valas, Romildo Santos comentou o impacto da comissão no serviço de manutenção do município. A intenção dela foi referente ao mês de outubro e novembro do ano passado, 2015, a cidade de Guarulhos virou um caos, virou até motivo de chacota para as outras cidades, de tantos buracos que tinham. E aí nós tínhamos informação que tinha 2 equipes só trabalhando, uma de manhã e uma tarde. Por isso que ficou nessa situação, e com as chuvas aí a situação piorou. E aí o que aconteceu? Na realidade,
Aí, depois aberta essa CE, no final de dezembro, eles já aumentaram já para 4 equipes, né? E no dia 1º de janeiro desse ano, eles já aumentaram para 6 equipes de manhã e 6 equipes à tarde. Então, do dia 1 de janeiro de 2016 a 10 de abril de 2016, foram tapados 29.165 buracos. Ou seja, 77.182 metros quadrados, né, de buracos tampados na cidade de Guarulhos. E, devido à chuva de fevereiro e de março, atrasou um pouquinho mais, mas a gente está vendo que a sensação já mudou bastante. Tenho certeza que no próximo mês, aí, nos 30 dias, deve praticamente zerar todos os buracos, não só em avenidas, mas como ruas também. Já a Comissão Especial de Inquérito em Andamento investiga falhas no serviço de iluminação pública fornecido pela EDP Bandeirante. Isso surgiu no ano passado com aquele problema que nós identificamos na cidade das lâmpadas estarem apagadas e permanecerem apagadas por muito tempo. Então, muito morador reclamava que fazia o contato com a empresa e a empresa dizia que demoraria 30, 40, até 50 dias para poder fazer a manutenção. E aí nós resolvemos criar essa comissão para poder averiguar o porquê dessa demora e aí a gente tinha que dar essa solução para a cidade, porque a cidade estava às escuras. O relatório, pelo que nós conversamos hoje, vai ser um relatório que vai apontar os problemas que nós identificamos, inclusive quanto ao fornecimento de energia, porque a EDP, ela cobrou, né, por esse período em que as lâmpadas estiveram apagadas. A EDP tem com a Prefeitura 2 contratos. Um contrato de fornecimento de energia e um contrato que a Prefeitura paga por ponto, por poste, né, de iluminação na cidade. E a gente entende, essa é a minha opinião pessoal, inclusive como presidente da comissão, que se a empresa ela não prestou o serviço, né, ela não tem o porquê receber, que no meu entender isso gera enriquecimento sem causa. Então, nós vamos apontar isso no relatório e vamos concluir dizendo que será necessário que nós iniciemos uma nova SEI, né, para trabalhar em especial esses pontos que ficaram obscuros nesse momento. Elaborado o relatório final, o documento precisa ser votado em plenário. O prazo para a conclusão dos trabalhos das comissões especiais de inquérito é de 90 dias, podendo ser prorrogado por outros 30. Já as comissões de estudos têm um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Uma vez concluídos os prazos e não tenha havido a conclusão dos trabalhos dessas comissões, o presidente poderá extinguir estas comissões, encaminhando o assunto para a Comissão de Ética e Decoro para a avaliação de possível infração por parte dos componentes destas comissões. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita. Até lá!